Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo semanal da Bíblia. Temos aqui o nosso guia Educação e Redenção e o tópico desta semana, a lição 5, Jesus como Mestre dos Mestres. Jesus, ele é o grande professor desse sistema de educação. Ele quer nos ensinar a verdadeira ciência da educação. E agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino do céu. E todas as semanas eu estou aqui mostrando o livro do Madison, A Linda Fazenda de Deus. Este livro é publicado pela editora Luz do Mundo, você pode adquiri-lo no momento oportuno por meio da internet. E ele conta a história de Edward Sutherland, o grande pioneiro adventista da educação, uma história maravilhosa. Eu falei aqui na semana passada sobre o capítulo 1, que é o barco que estava andando ali no rio Mississippi, de repente o barco quebra, Ellen White e os pastores saem para olhar a propriedade e ela fala assim, olha, isso aqui é a propriedade que Deus me mostrou em visão, vocês têm que comprar. E agora no capítulo 2 tem o título assim, a Batalha dos Anjos. Por quê? Porque eles ficam, não vamos comprar, eles ficaram olhando outras propriedades até que o Espírito Santo trabalhou na mente deles, eles se rendem. Tá bom, vamos comprar essa propriedade. Só que nós não temos dinheiro. Foram lá visitar e a família Ferguson, que era dona da propriedade, aumenta o preço. E aí eles conseguem, então vamos comprar com preço aumentado. E no dia de passar os papéis, o Percy McGann vai lá na casa e a mulher fica endemoniada. A mulher não quer vender a propriedade de jeito nenhum. O esposo, o fazendeiro, até aceita, mas a mulher não aceita vender. E a mulher pede para aumentar tantos dólares. Aí eles vão lá, arranjam o dinheiro. E o Percy McGann, acontece que ele comprou a propriedade umas 2 ou 3 vezes e a mulher, na hora de entregar, nunca entregava, sempre aumentava um pouco mais o valor. E aí ele foi lá e reclamou com ela no antes, olha, você não tinha dito que era para a gente comprar essa propriedade que Deus tinha orientado, a gente não consegue comprar a propriedade. Toda vez que a gente vai passar o papel, a mulher desiste e aumenta o valor. E agora? O que a Ellen White falou para ele? Bom, isso aí eu não vou contar, isso aí você veja no livro. É um livro muito interessante, ainda mais se você quiser presentear alguém. Madison, A Linda Fazenda de Deus, lá na editora Luz do Mundo. Às vezes uma história ilustra os princípios de uma maneira melhor que um estudo filosófico abstrato. Então esse é o propósito deste livro, para você aprender um pouco mais sobre a verdadeira educação. Agora, acompanhe também a nossa série sobre o santuário aqui no canal. Quando Jesus entrou no Santíssimo, reúna aí sua família, pegue papel, Bíblia e faça um estudo ali dedicado para que essa verdade do santuário esteja bem firme na sua mente. Mas voltando aqui para a lição 5, Jesus como mestre dos mestres. Qual a relação disso daqui com todo o sistema? Como é que parece que esse tema veio meio solto aqui dentro, professor? Bem, você tem que entender que o objetivo da educação é o quê? Restaurar no homem a imagem de Deus. Então, você tem lá a primeira lição, o que é que diz ali? Educação no Jardim do Éden. Deus criou o homem para ficar no Éden, mas deu errado. O homem pecou e foi expulso. E agora toda a história da redenção se resume na educação do ser humano para que ele saiba o caminho de volta ao jardim. E aí nós vimos família, a lei como professor, a palavra de Deus, a cosmologia bíblica, os olhos de Deus. E agora quem é o grande mestre desse sistema educativo? Jesus. Aqui na parte de sexta-feira está escrito aqui que todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. Ele enviou um professor. E agora, na presença de um mestre assim, e de oportunidades incríveis como essas, para a educação divina, é insensatez procurar informação fora dele, em outro sistema. É inútil procurar ser sábio distante da sabedoria que Jesus está ensinando. Então nós precisamos aqui compreender que Jesus... mas eu aceitei a Jesus, é claro, Jesus é mestre, Jesus é Deus. Mas a questão está, nós vamos confiar nele quando as circunstâncias parecem que ele está errado, quando as circunstâncias abalam a nossa fé e
como se o mundo estivesse dizendo assim, olha, Jesus não está certo nisso não. Ele é Deus, etc., mas parece que isso era para aquele tempo. E aí, como é que nós vamos, né, enfrentar essa situação? E aqui temos que aprender a confiar nesse professor. E na parte de sábado traz uma história muito interessante sobre um soldado que lutou por um general. E o soldado estava todo arrebentado no hospital. E o general chega ali e ele pede, olha, general, eu lutei seguindo as suas ordens. Por favor, dê-me a oportunidade, pelo menos, de ver o seu rosto. E o general se abaixa e aquele soldado pode ver o rosto do general. Pela posição que ele estava, não era possível. Então o general vai lá e se abaixa para que o soldado pudesse ver o rosto do general. Essa é a ideia da encarnação. As pessoas muito distantes do Jardim do Éden começaram a ter uma imagem corrompida de Deus. Todas as civilizações antigas acreditavam em Deus, mas começaram a fazer Deus com imagem de peixe, de boi, de cobra, de tudo quanto é coisa, né? Mudaram a imagem de Deus na semelhança de animais corruptíveis. E então Deus envia o seu Filho para revelar quem é Deus. Tudo bem? Então, pergunta 1. Quais são os argumentos mais importantes defendidos pelo apóstolo a respeito de Jesus no início da epístola aos Hebreus, revelando o Pai, parte de domingo? Então vamos lá, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então Deus sempre falava por um intermediário, o profeta. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por esse Filho também foi que ele fez o universo. Quem é o Filho? Verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja só, Jesus, ele é a face visível de Deus. Jesus é a expressão exata do Pai. O Filho, ele veio para nos mostrar quem é o Pai. Pergunta 2. Quem é Jesus e o que aprendemos com ele? Compare com Hebreus 1 a 4. E aqui é dito que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Comparando com Hebreus, a imagem exata. Tanto é que ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. E Coríntios diz ainda que a glória de Deus resplandece na face de Cristo. Que coisa interessante. A glória de Deus resplandece na face de Cristo. E agora, essa glória de Deus na face de Cristo, ela ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E agora que Jesus Cristo, ele nos mostra qual é o caminho que nos leva de volta para o seio do Pai, né? Por meio de Jesus nós temos, né, a permissão, o retorno para o paraíso, para sermos religados ao Pai, para sermos religados às cortes celestes. Olha aqui, último parágrafo. Assim como Deus na criação usou a luz para dissipar as trevas, ele nos deu seu Filho Jesus para dissipar falsas visões sobre ele e para nos mostrar a verdade sobre Deus. Na face de Cristo, adquirimos o conhecimento mais claro do Pai. Você quer entender mais sobre a divindade? Procure estudar a vida de Jesus Cristo. Procure ver aqui com os olhos na sua mente a face de Cristo. Devemos estudar a história de Jesus, deixando que a imaginação se apodere de cada cena. Devemos tomá-la ponto por ponto e meditar especialmente nas cenas finais. E aí você vai começar a ter um vislumbre da glória de Deus na face de Cristo. Revelando o Pai, segunda parte. A imagem de Deus foi perdida e Jesus veio para restaurar. Segundo João, qual foi o resultado de Cristo ter se tornado um homem? Como o verbo, que luz ele trouxe, quais as qualificações ele possui para realizar teu feito? Bem, as qualificações é que ele é o verbo de Deus, ele estava com Deus, okay? Desde o princípio, todas as coisas foram criadas por meio dele. Então essa é a qualificação, ele é divino. Agora, verso 14, e esse verbo divino
se fez carne. Aqui que está o interessante. Lá na concepção dos gregos, existia dois mundos, o das ideias e o mundo da matéria. O mundo da matéria era corrupto e é por isso que os homens são maus. Os deuses eram melhores porque não eram feitos de matéria. E de repente João estraga toda essa filosofia aí, dizendo que o verbo, né, o logos de Deus, a palavra de Deus, ele entra dentro da carne. E ele não fica mal por isso. Isso é muito interessante. E aqui diz que vimos a sua glória, aquela glória lá da face de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O interessante, agora, eu falei da mentalidade grega, da mentalidade judaica é o seguinte. Em hebraico, palavra, né? A palavra é davar. E o Shekinah muitas vezes falava, e aquela voz do Shekinah lá dentro do santuário era ouvida. Então, essa voz, né, era dita como a palavra de Deus. Veio a minha palavra de Deus, ok? Então eles entendiam que aquele Shekinah ali era Deus. E quando João escreve, ele está dizendo a palavra, aquela palavra que era às vezes audível, aquela lá que estava dentro do santuário, ela vira carne. Aquela palavra lá dentro do santuário, ela entra dentro de uma pessoa, dentro de um neném, e nós vimos, nós tocamos, nós pegamos. E aqui no verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Deus Pai, ninguém viu. Moisés não viu, aquela pessoa, né, aquele ser que Moisés pede para ver era Jesus. Jesus que sempre esteve em contato com a humanidade quando o elo com o Pai foi rompido. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então Jesus é o mediador. Nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui Filipe pede para ver o Pai, né? E aí Jesus falou, olha, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Você não percebe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isso é uma declaração filosoficamente muito profunda. Acho que nós só vamos compreender isso plenamente quando nós virmos isso daí. Quando nós entendermos isso aí. Porque eu quero dizer uma coisa. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém na Bíblia nunca jamais viu a Deus. É por isso que lá na série do Santuário, as ilustrações de Deus possuem uma glória diante de Deus. Ellen White, quando entra em visão, ela não vê a Deus. Ela pede para ver a Deus. Ela pede quem é que está na nuvem, no trono. E Jesus Cristo, né, o anjo fala, esse é o Pai. E ela pede, eu posso ver Deus? E o anjo fala, olha, ninguém pode ver a Deus. Porque se um dia você olhar, se você entrar na nuvem e olhar para Deus, você deixará de existir, porque a glória de Deus é um fogo consumidor. Não é esse fogo aqui de fogão, não. É uma coisa extraordinária. Se vires a Deus, deixará de existir. Mas eu quero fazer uma pausa aqui na lição e prometer algo para você. A Bíblia promete lá em Apocalipse. O vencedor, os remidos, aqueles que foram remidos da terra, eles sofreram muito, mas eles terão um privilégio. Eles poderão entrar dentro da nuvem. Eles poderão contemplar o Rei na sua formosura. É dito que os remidos poderão ver a face de Deus. Não a face de Deus em Jesus, mas a face do Pai. Que coisa gloriosa! Será que nós não devemos nos humilhar perante esse professor e falar, Senhor, eu não sei nada. Retira de mim todas as minhas concepções, os meus preconceitos, os meus conceitos formados sobre o mundo, sobre a divindade, sobre a Bíblia, e me ensine a partir do zero. Eu quero ser uma criança ensinada pelo Mestre Jesus. Há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor do que Filipe? Ficou a pergunta aqui para a nossa reflexão. Terça-feira, lendo a mente do Mestre dos Mestres. Qual era a preocupação de Paulo em relação à comunidade cristã de Filipos? Filipenses 2, 1 a 4. Aqui no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Ele diz que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor.
que sejais unidos. Então, na parte de terça-feira, pergunta 5, a resposta certa é a B. Preocupação de Paulo era a unidade dos membros. E agora, como Paulo vai exemplificar a humildade? Com Jesus, ele fala, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, no verso 5. Por quê? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não achou que ele tinha que ficar lá o resto da vida. Ele assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Jesus se submeteu até a crucifixão. Quanto mais eles não deveriam se submeter por amor, né, uns aos outros. Não é se submeter a alguém que vai bater em você, um tirano, um esposo, não é essa a ideia. A ideia é se submeter uns aos outros em amor. Claro que nós não vamos nos submeter quando a pessoa exigir de nós a quebra de um mandamento, né? Quando as autoridades perseguirem, acabarem com a liberdade religiosa, não é isso que está falando. Mas é para a gente ser paciente, misericordioso. Deus não foi tão misericordioso conosco? Vamos com calma. Pastor Rodrigo falou uma coisa muito interessante essa semana. Às vezes as pessoas o criticam na internet, às vezes as pessoas criticam você na rua, no trabalho, e nós temos vontade de responder, né? Ô, filho de Belial, filisteu, dar uma má resposta. Mas atrás de cada, né, afirmação injusta contra você, é uma pessoa por quem Cristo morreu. E temos que procurar, como Cristo, dissipar aquele ataque para salvar essa pessoa. Pense nisso. Não nos consideremos superiores, né? Mas que possamos, como diz aqui o verso, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é o seu, não, isso aqui é o meu. Mas pense também no que é o dos outros, respeitando o direito dos outros, ok? Então, qual foi o evento que Paulo chamou a atenção? A encarnação. E se Cristo foi humilde a ponto de se encarnar, como nós também não devemos ser. Agora, o último parágrafo de terça. Por outro lado, o mundo muitas vezes nos convida a nos exaltar, a nos orgulhar das nossas realizações. Eu queria fazer um parêntese aqui, porque isso faz parte da verdadeira ciência da educação. O quê? Compreender que você é um nada. Tu és pó e ao pó tornarás. Não existe glória no homem, nem pode existir, mas todo o nosso sistema terrestre é de dar glória, é de bater palma, é de exaltar. Como você é bom, como você é um tremendo jogador. E as pessoas, né, chamam esses personagens midiáticos aí de ídolos, né? E eles se consideram fãs, porque o fã é um fanático. Daí vem a palavra fã, de fanático por aquele ídolo. E nós admiramos, nós humanos, cantores, músicos, artistas, esportistas, levando a glória para o homem. E todo o sistema aqui da rebelião está baseado na glória do homem. Isso até nos prejudica quando vamos ler a Bíblia. Porque quando lemos a Bíblia, nós pensamos em heróis da nossa perspectiva humana. Olha, Davi realmente era um bravo guerreiro, viu? Davi ganhava as guerras porque ele era esperto. Davi era inteligente, ninguém podia com aquela inteligência. Esse tipo de raciocínio é para dar a glória ao homem. Tiago, mas Davi não era inteligente? Era. E o que isso importa? O que isso importa? Então eu quero fazer aqui uma pausa. Eu gostaria de ter falado isso na semana passada, mas estamos aqui no trimestre. Precisamos entender a cosmovisão bíblica, esse trecho aqui da humildade. E se Cristo se humilhou, quem somos nós para trazer a glória para o homem? Veja só, abra ali em Salmo 33, 16 a 17. Esse é um salmo de Davi. O que eu estou querendo com essa passagem aqui? Falar para você que a glória das batalhas de Davi não era porque Davi era esperto, porque os seus homens eram valentes, Davi era inteligente, mas nada disso importa, nada disso tem valor. Se Deus fazer assim, ó, eu não quero. Você pode treinar a vida inteira, se Deus fazer assim, não vai dar certo. Tudo bem? A soberania de Deus, né? O nosso grande professor, Salmo 33, 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente.
Olha, nem por muita força. Ah, agora eu tenho 1 milhão de soldados, vou vencer todas as guerras. Aí se Deus não quer, dá errado. Verso 17, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Você entendeu como é que Davi entrava no campo de batalha? Eu posso ter feito todo o dever de casa. Se Deus não quiser que eu ganhe essa batalha, eu vou perder. Mas se Deus quiser que eu ganhe essa batalha, como disse Jonatas, está lá, 1 Samuel, né? Saul estava triste porque, desesperado na verdade, porque os seus soldados estavam fugindo, ele só tinha 600 homens e os filisteus iam com mais de 30 mil. E aí Jonatas, que estava ele escudeiro, falou assim, olha, será que Deus quer que a gente destrua aquela fortificação, aquele forte filisteu, só nós dois? E Jonatas fala assim, porque para Deus pouco importa salvar com muitos ou salvar com poucos. Você está entendendo aqui que a glória não é do homem? Para Deus pouco importa. Jonatas e o seu escudeiro sozinhos debelaram, sozinhos não, com Deus, né? Humanamente, só os dois. Todo um exército. E Saul, com muitos centenas de homens, estava com medo. Então eu quero trazer aqui para você essa perspectiva de pararmos de dar a glória ao homem. O homem não tem glória. Todos os dons, até mesmo dos descrentes, vêm de Deus. Segundo verso, isso aqui não é um texto isolado, isso aqui era a teologia de Davi. Salmo 44, verso 4 a 7. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Preste bem atenção nisso, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Davi não confiava na sua funda. Não imagine que Davi era um louco, era um adolescente doido, né? Não tinha medo de nada. Apareceu ali Golias, ele falou, vou dar um jeito nisso. Ainda bem que a pedra bateu na testa, né? Ainda bem que Davi era bom de pontaria. Esse é o raciocínio errado. Davi foi porque ele falou assim, Deus me deu quando eu precisei o leão e o urso. Quem sou eu para vencer um leão e um urso? A vitória sobre o leão e o urso foi sobrenatural. E esse homem afronta o Deus de Israel. E eu creio que existe um Deus no céu. Deus tem que me dar a cabeça desse gigante. Esse é o raciocínio. A glória não está na perícia do homem. E o tempo inteiro, principalmente nos esportes, é o homem, é o jogador que ganha e traz a glória para ele. Eu consegui, eu derrotei, eu esmaguei, nós conseguimos, né, fazer a cesta, o ponto, o gol, destruímos ali a equipe adversária, né? A glória não está no ser humano. No mundo dos artistas, no mundo dos cantores, queridos amigos, no dia em que nós reconhecermos que não são as nossas perícias, habilidades, não eram as perícias e as armas de Davi que lhe davam a vitória. E no dia que Davi esqueceu isso, que ele falou, Joabe, acho que eu sou um grande rei, só que eu não sei o tamanho do meu exército, não tem nem como registrar aqui nos livros. Eu gostaria de saber o tamanho da minha glória. E ele mandou Joabe contar os soldados. Isso demonstrou que ele estava agora confiando na matemática e não no poder de Deus. E aí veio uma praga. E é por isso que ele escreve também ali em Salmo 20, verso 7, um texto mais conhecido, que diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvaram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Comece a ler a sua Bíblia sobre as vitórias do povo de Deus. As vitórias, as guerras eram sobrenaturais, era Deus que ganhava. O foco não era na força, no heroísmo, na braveza dos homens. Os filmes muitas vezes enfocam a braveza, a luta, eles se lembram da pátria, se lembram da família e agora eles ganham tudo. Não, esse não é o foco. Ali você vê Deus dizendo se Davi deveria subir, não deveria subir, arrodeia por detrás, vem para aqui, olha, vocês vão parar porque sou eu correndo na frente de vós. Por cima das amoreiras, e a terra estremecia, o Senhor que fazia a guerra.
Era o tempo inteiro Deus ganhando as batalhas. E aí você vê, sabe o que mais? Gideão e os 300. Aí você vai ver Ezequias ali, um anjo destruiu 185 mil assírios. Aí você vê Moisés levantando as mãos e o povo ganhando. Você vê o Mar Vermelho se abrindo diante do Egito. E você vê guerras e mais guerras e mais guerras. Josafá, né? Confiem nos seus profetas e prosperareis. Josafá, vários que pedem a Deus a proteção, eles não tinham condição de ganhar aquela guerra. Eu estou me detendo nisso aqui, porque isso aqui tem a ver com humildade. Eu só vou conseguir entender que Jesus é meu mestre quando eu passo a não confiar nas minhas virtudes e nas minhas qualidades. Eu acho muito interessante na história de Davi, que Davi foge do seu filho Absalão, e há uma guerra, e o número do exército de Absalão era muito maior do que o exército de Davi. Muito maior, ele estava com as tribos de Israel, Davi estava com poucos soldados. E Deus dirigiu que a batalha aconteceu dentro de um bosque. Sabe o que diz a Bíblia? Maior foi o número dos que morreram no bosque por causa dos animais ferozes do que os que morreram pelos soldados de Davi. Quem deu a vitória? E sabe o que Deus quis ensinar ao orgulhoso Absalão, que planejou por anos, era uma força política tremenda, era uma inteligência política, planejou o golpe no pai, anos, pegou ali os conselheiros do pai, fez todos os cuidados, ele ia esmagar o pai, ele ia esmagar, não haveria chance de reação de Davi. Sabe como termina Absalão? Ele perdeu para uma árvore. É isso mesmo. Você entendeu a história? Ele articulou, estratégia, e no final ele perdeu para uma árvore. A árvore estava assim, parada, deu errado, ele fugiu e ficou preso na árvore. Isso aqui é o núcleo do ensino redentivo na Bíblia. Tu és pó e ao pó tornarás. Em época de eleição, a gente fica achando que nós vamos fazer alguma diferença, né? As nossas habilidades. O que diz lá? Eu anotei aqui o texto, Daniel 2, 21. É Ele quem muda as estações. É Ele quem estabelece e Ele quem remove os reis. Jesus falou o que para Pilatos? Nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Querido amigo, se você entender isso, você pode passar os piores momentos da sua vida com tranquilidade. Se você é fiel a Deus, ninguém tem poder sobre você. Um assaltante, um bandido, um sequestrador, uma pessoa que está te perseguindo, ninguém tem poder sobre você se do céu não for dado. Se acontecer alguma coisa que Deus permitiu. Agora, quando você traz para você, para a sua inteligência, para as suas habilidades, você está colocando a guarda de Deus em outro lugar. Então, parte da nossa cosmovisão da Bíblia está em compreender isso. Quero contar mais uma história aqui para vocês. Eu tive um professor que tentou me ensinar isso, sabe? E Jesus estava tentando ensinar isso aqui para os seus discípulos. E havia um professor tentando me ensinar, talvez ele foi professor de vocês aqui também. Se foi, você coloque nos comentários. Professor Gerson Pires Araújo. Eu fazia faculdade de administração e ele era um dos professores. E certo dia eu queria a glória dos homens, eu queria a sabedoria dos homens. Eu falei, quero estudar filosofia, quero ser um grande filósofo, né? Quero poder ali demonstrar largueza mental, né? E eu falei, professor Gerson Pires, quais filósofos eu devo ler? Me cite os livros, monte aqui um programa. E ele falou, o amigo já leu livros da irmã White? E eu falei, eu já li alguns, mas eu quero filosofia aqui, professor. E ele insistiu comigo, olha, a verdadeira ciência da educação. Não é onde você está procurando. E eu falei, mas eu só quero o nome do livro, professor. Me fale o nome do livro. Isso foi depois da aula, eu fui seguindo ele para o estacionamento. E o professor Gerson falava, busque a Bíblia, leia os livros de Ellen White que você não leu, ali está a verdadeira sabedoria. Não, mas eu quero a sabedoria da filosofia. Eu queria a sabedoria, a filosofia dos homens. E ele insistiu, e eu sei que nós conversamos por mais de uma hora, eu insistindo. Mas ele queria me mostrar algo que eu não compreendia na época. E aqui a lição fala que, aprendemos uma lição diferente na manjedoura de Belém com o mestre.
que a grande obra divina da educação e salvação é realizada não quando nos exaltamos, mas quando nos humilhamos diante de Deus, servimos aos outros. Eu queria ter o conhecimento deste mundo para ser exaltado. E o professor Gerson percebeu e falou, leia os livros da irmã White, ali está a verdadeira educação, busque na Bíblia, na palavra do Senhor, todo o conhecimento do homem, 10.000 ideias ou argumentos de homens, não tem poder diante de uma só sentença das Escrituras. E ele, por fim, falou, tá bom, você quer, comece ali pelos filósofos gregos, mas eu te digo, esse é o caminho. Professor Gerson, se o senhor está assistindo isso aqui hoje, eu te agradeço, eu jamais me esqueci daquela conversa. E quantos aqui também não foram alunos do professor Gerson Pires? Tenho certeza que muitos, coloque aqui nos comentários. Mas é essa a ideia diante do mestre. Precisamos confiar nesse mestre. Por que essa história tem a ver com humildade? Eu estava confiando no meu discernimento para montar o meu programa de estudos, mas o meu professor falava, esse não é o melhor programa. E é assim quando nós vamos ler o Espírito de Profecia, nós não confiamos, nós acreditamos, mas não confiamos. Deus nos fala algumas coisas na Bíblia, mas nós não confiamos, nós queremos o nosso próprio programa de estudos. Isso aqui que está a humildade. A humildade não, eu sei, aceito Jesus, não. É em submeter-nos a Ele. Ele é a pérola de grande preço para você. Quarta-feira, o mestre dos mestres e a reconciliação. Porque a reconciliação está no centro da encarnação de Cristo e de sua função como mestre. Porque Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Como é que nós vamos encaixar isso aqui no trimestre? Fácil. Perdemos o jardim do Éden na lição 1. Jesus Cristo é o mestre dos mestres para nos reconciliar, para nos levar de volta ao jardim. Ah, que bom! Agora nós vamos ser consumidores das alegrias da reconciliação. Vamos fazer programas de nós mesmos para nós mesmos na igreja e viva! Sou salvo! Que maravilha! Não, irmãos. Não é isso. Recebemos o ministério da reconciliação para levar esse ministério aos outros, para visitar casais que estão se divorciando, para aconselhar essas pessoas, para conversar com filhos que estão brigados com pais, né? Para tentar encontrar a paz na igreja, membros que estão brigados, e para também levar pessoas que não conhecem a Deus para se reconciliar com Deus. Tem uma música do Arautos do Rei que é assim, reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Nós somos embaixadores desse reino e estamos pedindo que as pessoas se reconciliem com Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Hino 523 do Inário está focado nesse verso, isso aqui é a lição de quarta-feira. Quinta-feira, os primeiros discípulos do Mestre. Eu não falei que devemos tomar a história de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena? E aqui você pode ler Lucas, capítulo 2, verso 8 a 20, pergunta 8 aqui de quinta-feira, e imaginar como se você fosse um pastor. Você está ali num frio danado, outubro, lá em Belém, nos arredores, e você estava conversando sobre o quê? Piadas, jogos, política? Sobre o que aqueles pastores estavam conversando? Sobre a ansiedade de que o libertador viesse. Quem será o Messias? Quando Deus nos visitará? E de repente um anjo aparece e o anjo fala assim, eis que vos nasceu o Salvador. Aqueles homens ficam pasmos. E o desejado de todas as nações, dando alguns detalhes mais, dizem que os outros anjos que estavam ali invisíveis não contêm a alegria de que Jesus Cristo havia vindo ao mundo e pá! O refletor das Campinas de Belém liga, como se você está numa igreja escura e pá! Liga um refletor. Era um anjo, já era muita coisa, mas pá! Centenas de anjos em um coral celestial estão cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Rendel até compôs um pouquinho, né, disso aí, tentando ilustrar essa cena. Olha, o Redentor do mundo veio. E eles falam, vamos até Belém. E eles vão lá. E já pensou você? É isso então? Essa criancinha pobre, filha de pais pobres, dentro de um curral, mas habitava nela toda plenitude da divindade. É a divindade que criou o universo, que criou as galáxias, que colocou tudo na sua mais perfeita órbita
estava ali, desse tamanhozinho assim, ó, a divindade aqui dentro. Como é que você se sentiria? Eles creram e adoraram. Eles foram depois e compartilharam aquela notícia. Veja agora os magos. Você se pergunta, como é que os magos sabiam dessa profecia? Eles juntaram 2 versos, né? Um cetro subirá, uma estrela subirá de Judá, um cetro se levantará de Israel, profecia de Balaão, tudo bem? Depois eles têm as profecias de Daniel, das 70 semanas. E aí, eles falam, é mais ou menos agora, a partir do ano ali de Artaxerxes, ok? A partir de 457 a.C., você começa, né, a entrar no último período, eles pensam, se na última semana Jesus devia ter uns 30 anos, então é para nascer por mais ou menos agora, porque o mestre, ele tem que ter mais ou menos 30 anos para iniciar o seu ministério, um rabi, né? Era o costume. E aí, de repente, vem uma estrela. Você teria a fé de seguir essa estrela? E eu te pergunto, porque muitas pessoas olham aqui a doutrina adventista, juiz investigativo, não sei, isso aqui não está na Bíblia, isso é outra coisa, não sei, isso está muito... Sábado no Novo Testamento. Mas eles viram a estrela e eles seguiram a estrela. Então, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Humildade diante do Mestre, reconhecer que Ele é a pérola de grande preço, reconhecer que Ele é o único Senhor e você deve adorá-lo, você deve aprender com Ele, você deve buscar dele a imagem de Deus para ser restaurada em sua vida, para que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Cristo revelava a glória de Deus na sua face. E eu pergunto, as pessoas estão vendo Cristo em ti? As pessoas estão vendo Jesus em você? A lição, há alguns anos atrás, trouxe a história de uma criancinha que perguntou à mãe, mãe, Deus é maior que a gente? Sim. E Deus habita no nosso coração? Sim, minha filha. Deus habita dentro de nós. Então não deveria aparecer um pedaço? Será que algum pedaço de Deus, alguma parte da face de Deus está sendo refletida na sua vida para as pessoas ao redor? Gostaria de terminar diferente hoje. E gostaria que você meditasse nisso que eu estou dizendo. Jesus Cristo é o nosso exemplo, para que andemos em seus passos. Você está refletindo a Jesus? Enquanto a Sonete e a Eclair cantam, dos antigos estúdios da Voz da Profecia, eu gostaria que você entregasse sua vida a Cristo. Que você falasse com Deus que você recusa todas as glórias do mundo, toda exaltação. E que você quer adquirir a pérola de grande preço em Jesus. Que Deus te abençoe. Faça essa oração ao longo da música. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição. Mas, ó, Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer.
dia em que encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou. E agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Obrigado.